Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Cenilson. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito! Elas não vieram em sua direção, elas passaram por você. Do meu lado, sorrindo, todas olhando para mim e sorrindo. Sabe, como se fosse boas-vindas, assim. Mas ninguém parando. Não, a fila não parava. E você andou nesse gramado? Andei. Você viu flores? Não, só vi grama e montanha. Só via isso, gramas assim no final, lá no fundo, montanhas. Nesse momento você sentiu harmonia, paz, conexão? Sim, paz, mas eu queria saber o que estava acontecendo, sabe? Esse conflito, era quase que um conflito, porque ao mesmo tempo que eu tinha paz, o local é muita paz. É um local de muita paz. Foi aí, quando você viu algumas pessoas falecidas, que você entendeu, então eu morri. Foi nessa que eu falei, onde que eu tô, né? Aí depois, na sequência que eu encontrei com o Odair, perguntei para ele, de repente foi baseado nessa de ter encontrado com pessoas que já tinham morrido, embora não falei com ele sobre isso, foi muito rápido, foram muitos flashes. Então, para o passo seguinte, você encontra o Odair. Você ainda não se lembrou de ter estado no hospital. Você vai se lembrar na hora que ele falar da maçaneta, certo? Sim. Então, onde estava o Odair? Tipo numa entrada numa casa. A hora que eu entrei desse sobrado, isso daí estava lá, me recepcionando e dizendo para mim que eu havia demorado para chegar, falando o meu nome e me apontando o quarto que seria meu a partir daquele momento. E essa casa, ela estava onde? Eu não lembro, só lembro de estar entrando na casa. Mas você falou de uma praia, essa casa não estava em frente à praia. Não. São ambientes distintos, locais distintos. Aí depois que eu saí da casa que eu fui para a praia, mas eu não lembro do caminho, do traslado, não lembro. E você tinha uma sensação de corpo físico inteiro? Você via seus pés, via suas mãos? Sim, porque eu vi até vi o Odair, né? E me senti, quando fui tomar banho, né? Tive aquele sentimento de respeito. Eu falei, poxa, na frente de todo mundo aqui. Você diria que a água era igual, você sentia a temperatura da água? Da temperatura, eu não posso... É uma água... Era como se eu estivesse na praia. Na praia daqui, como se eu estivesse na praia daqui, eu estava na praia de lá. O banho foi onde? É até difícil explicar. Eram várias pedras grandes, sabe? Rochas grandes. E no meio dessas rochas tinha uma água morna. Não era água do mar? Não, era na frente da praia. Era na frente da praia. Fazia parte da praia assim, mas, sabe, fora da água. Então ali se tomava banho. Sabe, eu estou me vendo num local agora e eu não consigo transmitir como é que é. É impressionante. Eu, do lado de cá, fico tentando achar uma lógica que eu sei que nem sempre existe, do jeito como a gente está acostumado. Não há problema. Então, deixa eu entender. Você chegou naquela casa. Essa casa era de que cor? Era uma casa com rosa claro. Você não viu nada do lado de fora? Se tinha jardim, se tinha flores, se estava no alto de uma montanha ou no meio do bosque? Nada. Tudo coisas muito simples. Na entrada da casa, na hora que eu entrei com o Odair, tinha uma mesa com uma baciazinha de fruta. É o que eu lembro. Só a mesa e uma baciazinha de frutas. Tipo um cachepô. Que frutas? Maçã. Parece que tinha laranja. E pera.
O quarto estava no andar de cima? Não, no mesmo plano. Mesmo plano. Atrás da mesa já era o quarto. E as cores de móveis da casa eram como as cores daqui? Daqui, as cores daqui. Cores claras daqui. Naquele momento, você já tinha visto pessoas falecidas na fila. Naquele momento, você se sentia vivo ou morto? Ah, eu não consigo. Isso eu não consigo responder. Eu não me lembro. Não me lembro. Desse sentimento eu não me lembro. Na hora que você tentou entrar na porta, na casa, você tentou atravessar. Qual foi a sensação de não conseguir atravessar? Essa é uma pergunta interessante, porque eu não havia parado para pensar, porque a hora que eu fui, eu bati, me senti um bobo, né? Assim, falei, caramba, deu uma testada na porta, né? Então, é muito confuso. Mas não é uma pressão que impediu de você seguir adiante, é como se você batesse. Não, então, eu bati na porta e ao mesmo tempo eu abri na maçaneta. Eu não reclamei de ter batido na porta. Mas entre as duas coisas veio a explicação do Odair, aqui você precisa abrir a maçaneta, é isso? A maçaneta, é. Aí foi a hora que eu abri na maçaneta, dei de cara com guarda-roupa e a prancha de surf e uma cama só. Um quarto pequeno também, claro. Já com um tom mais begezinho, assim, claro. E foi nesse momento que você se lembrou de ter estado num hospital dentro do qual você conseguia atravessar paredes? Essa questão de passar pelas paredes eu vivenciei e eu só lembrei de... deve ter acontecido alguma coisa porque eu bati na porta, né? Entendeu? Então deve ter acontecido alguma coisa. Aconteceu antes. Que eu vagava pelo hospital, eu estava nos quartos, né? Eu olhava para a cama. Mas quando que veio essa lembrança de você vagar pelos quartos, de ter estado no hospital? Ela não veio como lembrança, ela veio como eu vivenciei isso. Eu lembro desse momento hoje. Eu falando contigo agora, eu me vejo no local atravessando por paredes e olhando para as camas e não vendo nada. Não vendo pessoas, nada. Só via a cama, né, a maca dentro dos quartos e ficava atravessando por paredes. Aí que foi a situação do refeitório, né, que eu vi minha mãe com a minha tia. Então, eu passava, e tudo isso antecedeu, possivelmente, no encontro com o Odair, porque que foi a hora que eu tive o impacto com a porta. Então, se você fala de estar atravessando paredes do hospital e de você ter visto a sua mãe, eu concluo que você viu um hospital daqui, do mundo material. Foi esse hospital que você atravessou paredes e foi quando você viu sua mãe. Exatamente. E foi nesse hospital, porque eu não conhecia, e a tal ponto, a hora que eu entrei no hospital, que eu fui no refeitório, que eu vi, que eu lembrei, que eu falei que já tinha, eu falei pro meu pai que eu já tinha passado por lá. Então, daria para eu colocar num mesmo grupo você atravessar paredes no hospital, de você ter visto a sua mãe com a sua tia e de você ter visto a sala de cirurgia? Sim. Tudo numa mesma situação. No mesmo momento, Que provavelmente aconteceu antes de você ter encontrado o Odair, senão você não ia fazer aquele papel de bobo, conforme você falou. Eu, particularmente, não consigo lembrar em qual momento que foi, se já foi no primeiro dia, entendeu? Se foi no segundo, porque eu fiquei 17 dias na UTI, né? Então, eu não sei 17 em coma, eu não sei em qual período que foi desses 17 dias. Isso eu também não consigo saber. É interessante o Odair falar para você, aqui você precisa gerar a maçaneta. É como se ele soubesse que você deveria ter tido uma experiência. Isso me chamou a atenção também. Ele falou, aqui é assim, e daqui para frente o teu quarto é que é lá. Dá a entender também que ele sabe que é assim que funciona. Você sai daqui, quando você está aqui, você consegue passar por tudo sem ser notado, mas quando você vai para lá, é uma outra situação. Sim. Você diria que é muito próxima da situação que você vivia aqui? Quando você tentou pegar ondas, você sentia o ar, você sentia como estivesse aqui? Sim,
A impressão que dava que, embora seja um plano de mais paz, né, um local de mais paz, a impressão que é aquilo que eu desejo que fosse aqui. Você se sentia respirando? Não que eu observasse isso. Você diz que você viu aquela cesta de frutas. Você se lembra de ter comido alguma coisa? Não comi nada. Não tinha fome. E tinha frio ou calor? Não lembro. Não consigo lembrar disso daí. Eu vi até alguns vídeos que falam sobre isso também. Essa sensação eu não tive. Até hoje você não entende por que o Odair falou que você demorou? Não. Também isso tá me martelando. Fica me martelando. Às vezes me martela. Por que eu demorei? E você não se lembra do rosto dele? Não. Mas lembro de estar falando com ele agora e o rosto dele eu não consigo ver. É a segunda vez que nessa entrevista você comenta, lembro de estar falando com ele agora. Até que ponto você consegue, nesse momento, reviver a sua experiência? Isso ficou marcado para mim, sabe, Carlos? Ficou marcado de uma maneira... Agora, como é que ficou marcado na minha mente isso daí? Sabe, a impressão que dá que na hora eu estou no local. Sabe? Eu sinto como se estivesse no local. Quando você responde qualquer uma das perguntas que eu faço? É. Então, você foi surfar, não conseguiu surfar? O Odair foi surfar com você, me deu a entender isso. Foi, mas só que eu estava aprendendo a surfar, eu não sabia surfar ainda. O máximo que eu sabia era passar na arrebentação. O máximo que eu sabia. E ele era quem te ensinava? Então, eu não lembro dele aqui, sabe, nesse plano. Agora, por que ele me chamou para surfar também, eu também não entendi. É que quando você contou, me deu a entender de que ele estava com você no mar. Não estava. A gente foi para o mar juntos, só que ele surfava. E eu não, eu estava começando a surfar ainda. Eu tinha acabado de comprar a prancha, fazia um mês que tinha comprado a prancha. Sim, mas na EQM ele tinha prancha também. Tinha. Você se lembra desse trajeto da casa até a praia? Não, eu só lembro de ver ele na onda. Ele na onda, eu olhei para o meu lado esquerdo e eu vi ele descendo uma onda. Só isso. Só vocês dois na praia? Só nós dois na praia. Bem observado, só nós dois na praia. Aí depois da saída que eu perguntei das pessoas, agora por que eu perguntei isso também não sei. Se estava eu e ele na praia. Como assim você perguntou das pessoas? A minha preocupação em tomar banho, assim que saiu do mar, entendeu? Então deveria existir pessoas na praia. Entendi. Você não viu ninguém mais. Você estava com vergonha, digamos assim, porém você não viu ninguém mais. Não vi ninguém mais. Só via eu, era eu e ele só. Agora, por que houve essa minha preocupação de perguntar para ele, sabe, se tomar banho lá na frente de todo mundo? Que todo mundo? Desculpe perguntar mais uma vez, mas você não teve nenhuma sensação de conexão com aquele lugar? Não. E eu pergunto, e um aumento de conhecimento você teve? Uma sensação de aumento de conhecimento, como se lá você soubesse mais sobre a própria existência do que quando você está aqui? Não. Só que a paz, muita paz, então isso eu trago para mim, essa paz, a paz e a beleza do local são inigualáveis. A próxima coisa seria a sua volta. Foi a última coisa que aconteceu lá, foi você tomando banho, né? Sim, que eu entrei, mas sem sabonete, sem nada. Eu entrei na água para tomar banho, aí me esfreguei, aí... Você se lembra de estar se esfregando? Sim. E você se lembra da temperatura da água? Morna. Foi a sensação que você tinha me perguntado antes, olha. É verdade, agora eu lembrei, a água era morna. Mas assim, mais morna, numa temperatura tão boa, tão gostosa, tão agradável para o corpo, entendeu? Que eu intitulei como morna, porque eu olhando, eu via fumacinha saindo da água. Parece uma água térmica. É uma água térmica. É impressionante, mas é muito diferente, Carlos, é indescritível. De bom ou de ruim? De fantástico, olha, a EQM é algo fantástico. Aí você voltou, mas você não se lembra de túnel na volta,
Você não se lembra de você reentrando no corpo? Não, então, aí foi que eu abri o olho aqui na UTI e de cara vi meu pai. Aí ele falou assim, e aí, você tá bem? Eu falei, bem do quê? Eu falei, onde que eu tô? Ele falou, você tá no hospital. Eu falei, que hospital? Ele falou, Hospital Assunção. E eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu coloquei a mão aqui na barriga, né, e tinha alguns arames, né, porque tiveram que abrir aqui para tirar o baço que tinha estourado do cinto de segurança. Aí tinha um monte de gancho, ele falou, não puxa aí que tá com ponto. Eu falei, mas o que aconteceu, pai? Ele falou, você bateu o carro. Eu falei, que carro? Ele falou, você bateu o Voyage. Eu falei, o Voyage? Ele falou, mas não cheguei atrasado na empresa. Ele falou, você não chegou na empresa. Aí eu falei assim, tá, mas não conta pra minha irmã. Exatamente porque tinha aquela vontade dos dois no final de semana de querer dar uma volta com o carro, né? Eu falei, não conta pra mim. Então houve essa preocupação quando eu retornei do carro, mas eu não me lembro de ter batido o carro, não me lembro como é que foi o acidente, mesmo depois de quase 36 anos, não lembro de nada. Você simplesmente estava, num momento, tomando banho, lá com o Odair, no momento seguinte você abriu o olho e viu seu pai na UTI. É. Você ainda estava na UTI ou já estava no quarto quando você abriu o olho? Não, na UTI. Quanto tempo você ficou em coma? Você falou 17 dias? 17 dias. Total de 25 no hospital. Depois fiquei mais 8 dias para recuperação do organismo. Quando que surgiu a primeira lembrança da EQM? Assim que eu fui no hospital. Que eu fui no hospital com meu pai, depois de uns 20 dias, mais ou menos, que eu fui até lá, que eu vi, eu falei, já estive aqui. Ali que começou todo o processo. Ou seja, até então você não se lembrava do túnel, do Odair, da fila de pessoas, do gramado, da casa, do surf, do mar, do banho, nada disso. O Odair, sim, porque eu falei pro meu pai. Eu falei, pai, eu estava com o Odair. Quando eu abri os olhos na UTI, falei, eu estava com o Odair, mas não é meu tio, que é o irmão dele, né? Que não havia falecido, que está vivo até hoje. Espera, o seu tio se chama Odair? É o Odair. Mas ele é vivo até hoje. Entendeu? E não tem nada a ver com ele, nada a ver. Você não tem lembrança da fisionomia do Odair de lá, porém você sabe que não é o Odair daqui. Que foi uma das primeiras coisas que eu disse pro meu pai. Eu falei, eu estava com o Odair, mas não é meu tio. Você acordou e você falou para o seu pai, eu estava com o Odair. Nesse momento que você falou com o seu pai, eu estava com o Odair, que não é meu tio, o que mais você lembrou? Porque você sabia que não era seu tio e que você estava com o Odair. Você, nesse momento que falou com seu pai, você se lembrou do gramado, por exemplo? Não. Da casa com o Odair? Nada. Você só tinha essa ideia de que tinha estado com o Odair. É, e por sinal da casa, eu tive a lembrança de ter passado pela casa quando eu assisti um filme com a minha família aqui na sala, aqui onde eu moro, e eu comecei a chorar. Elas estavam na sala comigo, o que foi? Eu falei, eu já estive aí. Na casa ou num lugar como este? A impressão que dava é que eu estive naquele local. E comecei a chorar. Que filme foi esse? Nosso Lar. Mas você esteve naquela casa ou numa casa como aquela? Parecida com aquela, muito parecida com aquela. Muito parecido, muito. O local é muito parecido. Quando você foi ver os médicos, quando você viu o refeitório, aí veio toda a lembrança, inclusive da parte cirúrgica. Quando você esteve com o médico, você também reparou que você o conhecia, foi isso? A hora que abriu a porta, porque eu não conhecia o hospital, né? A única parte que eu conheci do hospital foi a hora que eu saí, né, da internação, e eu descia do elevador, que me levaram até lá embaixo, com a cadeira de roda, até o carro. Então, o único trajeto que eu conhecia do hospital era descendo do quarto, e antes também, porque fiquei muito tempo deitado, e aí já estava, né, aqui, aí eu ia caminhar pelo corredor do hospital, somente na frente do quarto. O médico que você reconheceu, ele estava onde quando você o reconheceu? No refeitório? Eu não me lembro bem. Você chegou no hospital. Eu encontrei com ele no refeitório e eu falei, eu te conheço. E ali você descreveu, a pedido dele, como é que era a sala de cirurgia? E eu não conhecia ele.
Ele ficou impressionado? Ficou. Ele acredita em EQM? Acredito que ele olhou para o meu pai e falou assim, olha, é exatamente assim a sala de cirurgia. Ele falou, tudo que ele está falando, ele viu. Esse mesmo médico que pediu para que eu falasse, para quando meu pai chegasse em casa, questionasse a minha mãe sobre esse momento dela estar tomando café com a minha tia. E foi feito. Quando ele chegou aqui, ele conversou com ela e falou, Neuza, você lembra dessa situação? Ela falou, nossa, que tinha tanta gente no hospital. Falou, tá, mas teve algum momento que você lembra de estar com a Albertina, tomando café com leite? Quem perguntou isso? O meu pai, quando nós chegamos aqui, quando nós voltamos ao hospital, né? Ela falou, teve. Ele falou, tá, você e ela só, você com vestido bege e ela com vestido azul. E vocês tomando café com leite. Teve esse momento? Aí ela puxou na memória, isso logo, fazia um mês o acidente, né? Ela falou, teve esse momento. Eu falei, porque estava lá. Aí eu contei para minha mãe, entendeu? Que eu tinha visto ela lá e não conseguia chegar perto, por causa daquela barreira, aquela porta, uma porta invisível, né? Qual foi a reação da sua família quando você contou sobre a EQM? Acreditaram? Acredito porque eu, particularmente, eu tenho isso como, sabe, passou a ser até um legado meu, a sinceridade, sabe? Eu sou muito sincero nas minhas palavras. Se eu quiser enganar alguém, eu vou estar me enganando. Então, não é justo eu fazer isso. Quando você voltou, mudou alguma coisa na sua percepção da existência? Os seus sentidos alteraram de alguma forma? A sua visão ficou diferente? Ou a percepção do sentimento de alguém que chega próximo de você? Ou você passou a ter premonição? O que mudou? A certeza de que existe, que a vida não para por aqui. E se alguém chega, por exemplo, com algum problema, está muito triste, mas nem está mostrando isso, você sente a tristeza dessa pessoa de uma forma que você não sentia antes? Minha sensibilidade com as pessoas, assim, ela está aguçada. Aconteceu alguma mudança que tenha surpreendido você depois do acidente? Opa, eu nunca tinha visto isso antes, alguma coisa assim? Nunca tinha sentido isso antes? Não. Eu, por sinal, não sei por que eu passei pela EQM. Eu até gostaria de saber isso aí, sabe? Talvez uma hora eu saiba por que eu tive essa... Eu posso falar até com amor, essa grata oportunidade, que eu considero uma grata oportunidade. Às vezes eu pergunto, e vou fazer essa pergunta para você, se você sente que essa porta ficou entreaberta, você ainda, às vezes, de repente se sente lá? De repente eu gostaria de estar lá, mais do que eu sinto, sabe? É um local que eu gostaria de voltar para lá. Mas você não tem uma sensação, de vez em quando, de reconectar-se com aquele lugar? Não só quando eu conto, né? Quando eu conto, às vezes, quando eu medito também, que eu paro para meditar, né, me vem algumas lembranças do local, né, então aí eu me sinto como se eu estivesse lá, assim, mas muito superficialmente, né, não como foi no momento da EQM, né. Você abriu um canal no YouTube e contou a sua experiência, eu assisti e você está contando aqui, e também respondendo as nossas perguntas. Por que você quis abrir esse canal para contar a experiência? Eu gosto de ajudar. Sabe, eu tenho essa vontade, essa predisposição para ajudar, o amor, né, para amar o próximo. E eu espero, nesse testemunho da minha EQM, de poder ajudar também. E no meu canal, até coloquei uns outros vídeos motivacionais. E agora, por que eu fiz agora, comecei a fazer isso aí de um ano para cá, eu não sei. Menos de um ano para cá, eu não sei. De 2018 para cá, comecei a fazer poema. Nunca gostei de poema. E hoje eu tenho mais de 30. Então, isso é uma mudança que aconteceu? Pode ser que sim. Pode estar relacionado ao que aconteceu. Quando que você começou a querer escrever poemas? Foi em 2018. O acidente foi em que ano? 1989. Muito tempo depois. Esses poemas têm como temática o quê? Mais uma dor, né, que houve separação de casal, né,
Então, isso me trouxe muita dor. E essa dor eu consegui externar escrevendo. Aí eu vi a dor nas pessoas também, ou até conquista das pessoas, e comecei a fazer poemas pontuais. Caso você me conte a sua vida, eu pego uns 10 minutinhos para conversar sobre a tua vida e eu começo a colocar uns pontos no papel, e depois de meia hora no máximo tem intuitivo, vem um poema para você, personalizado. Quando você está num ambiente com muitas pessoas, você se sente aflito, como se você absorvesse a energia das pessoas, como se você sentisse o sentimento dessas pessoas? Sim, eu não gosto. Eu evito ao máximo quantidade de pessoas em volta. Eu não gosto. Você se lembra de ter essa sensação antes do acidente? Não. Isso aí olha, que percepção boa sua, porque é uma situação que ocorreu depois do acidente, porque antes do acidente eu gostava de confusão, entendeu? Assim, de bastante gente, aquelas festas, e depois do acidente eu passei a buscar mais a paz. Você tem o hábito de olhar para o céu? Tenho. Você já tinha antes? Não. Você tem alguma sensação quando olha para o céu? Gratidão. Gratidão por o quê? Pela vida. Que mensagem final você gostaria de deixar para todas as pessoas que estão escutando a sua entrevista, mas que não tiveram uma experiência como a sua? Busca a paz. Nós vivemos um mundo hoje onde a paz não está presente em todos os momentos. Busca a paz, que a vida não acaba por aqui. E o outro plano, quanto mais paz nós buscarmos, mais degraus subimos. A vida não termina, gente. Vamos continuar fazendo o melhor para o teu próximo. Faça o melhor para você, em primeiro lugar, porque a gente só consegue ajudar o próximo se conseguir se ajudar. Se ajude, se ame. Busque a paz. A paz é impagável. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?